Olá, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida. Hoje eu queria falar, irmãos, sobre o fim dos tempos. Eu queria falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Irmãos, nós sabemos que Deus, no fim dos tempos, derramará sua ira sobre a terra pelos pecados do mundo. E Deus demonstrará todo o seu poder. E ele revelou através do apóstolo João muitas revelações sobre o fim dos tempos. Irmãos, nós vamos falar sobre as 7 taças. Eu queria falar sobre as 7 taças da ira de Deus, mas antes disso eu queria que você já se inscrevesse no meu canal, que você ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Irmãos, nós vamos ver o que são essas 7 taças da ira de Deus e o que elas vão trazer sobre o mundo. Antes disso, eu queria ler o que está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3 e 4, que diz assim: E entoavam o cântico de Moisés, servos de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão a ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então aqui, irmãos, nós vemos que aqui os servos de Deus estão adorando. E o anjo declarou, Quem não glorificará a Deus? Quem não vai adorar a Ele? Será que existe, meus irmãos, alguém que seja tão louco que, apesar do grande poder de Deus, irá desafiar a Ele? Então, nós vemos que o anjo, ele fez essa pergunta: quem não glorificará a Deus? Quem não vai glorificá-lo? Irmãos, e nós vamos começar a falar sobre essas 7 taças. A primeira taça está descrita em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 e 2. Diz assim: Ouvi, vindo do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da coleira de Deus. Saí, pois, o primeiro anjo, e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então aqui, irmãos, nós vemos que a primeira taça será derramada sobre as pessoas que adoram a besta, ou seja, as pessoas que vão adorar ao anticristo. Essas pessoas vão sofrer com essa primeira taça. E nós vemos que essas pessoas, elas ficarão com feridas, com úlceras malignas sobre o corpo. E nós vamos ver a segunda taça. Está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículo 3, que diz assim: Derramou o segundo anjo sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então aqui, irmãos, nós vemos que a segunda taça descreve que o anjo lhe derramou sua taça sobre o mar, e todas as criaturas que havia no mar morreram. Ou seja, nós vemos aqui que as criaturas que estavam no mar com essa taça morrerão. E nós vamos ver, irmãos, a terceira taça que está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículo 4 ao 7, que diz assim: Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és santo, tu és justo, tu que és e que era o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram o sangue dos teus santos e dos profetas. Também sangue lhes tens dado para beber, são dignos disso. Ouviu do altar dizia:
Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então aqui nós vemos, irmãos, que o anjo declarou que verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Então aqui o anjo estava declarando que a justiça de Deus é justa. Então tudo o que está acontecendo com as pessoas, que irá acontecer, não será injusto, porque as pessoas, elas não creram em Deus. Ou seja, tudo que as pessoas irão passar é verdadeiramente justo. Deus está julgando as pessoas, está julgando o mundo pelos pecados que eles cometeram. Ou seja, muitas das pessoas tiraram vidas de homens de Deus. E aqui nós vemos que Deus, Ele deu sangue para as pessoas, para elas beberem. E a quarta taça diz assim, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 e 9, diz assim: O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado a queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então aqui nós vemos, irmãos, que a quarta taça será derramada sobre o sol. Ou seja, Deus, Ele enviará o quarto anjo e ele derramará sua taça sobre o sol. E o sol, ele queimará as pessoas, irmãos. E as pessoas vão sentir o intenso calor. Ou seja, se antes o sol estava frio, agora o sol vai esquentar. E então as pessoas vão sentir um calor tão grande como jamais sentiram. Será uma praga terrível, será um flagelo terrível. E a quinta taça está escrito assim: derramou o quinto anjo sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então aqui, irmãos, nós vemos que a quinta taça será derramada sobre o trono de Satanás. Ou seja, aqui Deus, ele demonstrará que ele tem todo o poder. E o inimigo vai ser humilhado e o anticristo será humilhado, porque Deus demonstrará que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, que ninguém pode reinar além dele. Ele tem poder sobre todas as coisas. E aqui Deus, ele humilhará o anticristo e ele vai mostrar que ele é Deus. E aqui nós vemos que Deus, ele irá mostrar que ele está acima do mal, porque ele é Deus Todo-Poderoso. E a sexta taça está escrito assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, e que se preparasse o caminho para os reis que vêm ao lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca da besta, da boca do dragão e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, para a fim de ajudá-los para a grande peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então se ajuntarão no lugar em hebraico que se chama Armagedon. Então aqui, irmãos, nós vemos que Deus, esse anjo, ele vai derramar sua taça sobre o grande rio Eufrates. Ou seja, é um grande rio que será secado para que as pessoas possam passar. Ou seja, os reis, as pessoas vão querer batalhar contra o Senhor. Elas vão querer impedir a volta de Jesus. E aqui nós vemos que essas pessoas se ajuntarão no lugar chamado Armagedon. Ou seja, o lugar onde vai acontecer a batalha final entre o bem e o mal.
entre Jesus e Satanás. Mas nós sabemos que quem vencerá no final será o Senhor. Ele vai derrotar o diabo e vai derrotar o anticristo, e ele vai vencer tudo, e ele reinará. Amém? Então, aqui diz que haverá um lugar onde acontecerá a batalha final, que se chama o lugar Armagedon. Nós sabemos que Armagedon significa montanha de Megido, ou seja, esse lugar acontecerá a batalha final. E nós sabemos que esses espíritos que vão agir e vão reunir esses exércitos são espíritos de demônios que vão convencer os homens, os exércitos.